Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bom dia, bem-vindos ao programa Política com Factos, um programa que passa aqui na Rádio Sines todas as quartas e domingos às 11 da manhã. Na semana passada tivemos como convidado o Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo. Ele trouxe aqui alguns projetos e ideias novas para a freguesia, mas antes de falarmos sobre isso, dois bons dias ao António Brás e ao Filipe Alexandre Raposo. Muito bom dia. E qual é que é o primeiro que comenta aqui a entrevista do nosso convidado? Então posso ser eu. Bom dia a todos, aqui aos meus colegas de painel, a todos que nos acompanham lá em casa. Também quero aproveitar a ocasião, naturalmente que é sempre um cumprimento a todas as mulheres, mas hoje um cumprimento especial, que é o programa a seguir à comemoração do Dia das Mulheres, e por isso também vai aqui um cumprimento especial para todas as mulheres deste mundo. Em relação ao nosso convidado do último programa, o Presidente da Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo, aquilo que me ocorre a dizer é que, naturalmente, há ali uma grande boa vontade, não é? Demonstra isso, mas também acho que há ali uma grande dependência da Câmara Municipal. Naturalmente que nós sabemos que as juntas de freguesia, todas elas têm as suas limitações, umas mais que outras, umas por opção, outras porque assim o Presidente da Câmara define. Também para aproveitar e dizer, isto é a minha opinião pessoal, as juntas de freguesia, e penso que noutro programa já referi isto, as juntas de freguesia são um pouco aquilo que os senhores presidentes de Câmara querem que elas sejam, não é? Porquê? Pela questão da transferência de competências e da transferência de verbas, não é? Se transferirem competências e essas competências não foram acompanhadas de verbas significativas, os senhores presidentes de junta podem, e há alguns que naturalmente que se destacam por isso, o que é que podem fazer sem grandes verbas e sem grandes competências? Podem ter uma maior aproximação às populações, podem ter outro tipo de comunicar mais próximo, podem ser mais presentes, mas depois do ponto de vista da ação, a ação limita-se a isso. São prestadores de serviços, não é? É mais um cargo para representar do que propriamente executar. Sendo que, no meu entendimento também, eu vejo que as juntas de freguesia podem e devem ser, no bom sentido, o braço armado das câmaras municipais. Estão próximos das populações, sabem qual é que é os problemas das pessoas, mais ainda num concelho como Santiago do Cacém, em que a distância da sede do concelho até tem algum significado. Agora, o cercal do Alentejo tem, provavelmente é das freguesias do concelho de Santiago do Cacém com a dimensão que o cercal tem, que tem ali algumas carências, e também é das freguesias, pela sua proximidade a Sines, que tem ali alguma possibilidade de se desenvolver e acompanhar aqui o desenvolvimento de Sines e também, naturalmente, e ainda bem, beneficiar com isso. Agora, eu acho que o Presidente da Junta de Freguesia do Cercal tem alguma visão, tem os problemas identificados, a questão da escola, a questão da creche, a questão do lar, são aqueles pilares fundamentais do desenvolvimento de qualquer sociedade e da qualidade de vida das pessoas, parte precisamente por aí, não é? Pela questão da educação, da creche, dos idosos, da segurança, também falámos sobre isso, sobre a questão da GNR. As questões estão identificadas. Agora, se vai ter peso político para junto da Câmara Municipal conseguir alguma dessas situações que estão identificadas, isso vamos ver. Agora, pronto, mostra ali que não é político de carreira, isso também se nota, não é? Mas pronto, foi um desafio que ele se prestou, venceu,
não é? Foi também a mudança que houve em Santiago de Cacém, o Cercal do Alentejo acompanhou essa mudança. E também desejo felicidades, que as felicidades dele é a felicidade do Cercal, mas acho que, e para voltar a referir, acho que há ali muito boa vontade, há uma grande demonstração que não é político e há aqui uma grande dependência daquilo que vai ser a vontade e o investimento da Câmara Municipal, é que vai definir ali um bocado o trabalho da Junta de Freguesia, vai ser ali a parte da atenção que a Câmara Municipal possa dar ao Cercal do Alentejo. Na semana passada o Brás quis fazer aqui um ordenamento de território diferente. Na outra semana era Santo André no Concelho de Sines e o Cercal no Concelho de Sines. O Brás, queres um Concelho de Sines maior? Não, eu vou-vos dizer, esta questão, isto tem sido muito enriquecedora. Acho que para todos, espero que para todos, pelo menos para mim tem sido este preâmbulo que andamos a fazer, périplo que andamos a fazer pelas juntas de freguesia, e há aqui coisas mais interessantes às vezes do que aquilo que nos parece à primeira vista. A questão da unidade administrativa às freguesias são fundamentais no que é o ordenamento e no que é o planeamento do nosso território. E nós temos que pensar o seguinte, nós estamos aqui a falar em juntas de freguesia, nós temos aqui algumas juntas de freguesia muito grandes, que é o caso de Santo André, por exemplo, e depois temos a de Sines e a de Santiago, que também são juntas de freguesia. Mas nós temos que pensar uma coisa que nos escapa aqui naturalmente. Nós temos juntas de freguesia na Margem Sul, por exemplo, que são muito maiores do que Sines em população. Nós temos freguesias imensas e que são completamente autónomas e que fazem uma gestão e têm mais pessoal e mais investimento e orçamentos maiores do que, por exemplo, do que a cidade de Sines, o município de Sines. Portanto, nós aqui na nossa zona é que temos unidades, temos freguesias que são relativamente pequenas. Uma freguesia do Porto Covo até é das maiores, do Cercal, que até é das maiores, estamos a falar de cerca de 3.000 pessoas, já é uma grande freguesia aqui para a nossa zona. Isto que o Filipe diz, pois eu acompanho em absoluto, infelizmente aqui na nossa zona, com uma exceção, que eu já vou dizer qual é, com uma exceção, todas as freguesias são aquilo que as câmaras municipais querem. E são aquilo que as câmaras municipais querem em prol do que tem sido o trabalho destes últimos 20 ou 30 anos, desde que existem as juntas de freguesia e começaram a ter o seu significado. Qual é a exceção? A exceção é o Porto Covo. E como vocês têm aqui visto, e eu sabia isto, e vocês também sabiam, o Porto Covo é uma exceção aqui no litoral alentejano do ponto de vista da autonomia e das competências, etc, etc. E isto tem um nome do atual presidente, mas tem um nome principal que é de uma pessoa que acho que foi reconhecida em vida e continua a ser hoje reconhecida, que foi o Luís Gil. O Luís Gil fez um trabalho fundamental para o Porto Covo ser aquilo que é hoje. Porque se o Cercal tem 3.000 pessoas, o Porto Covo é muito menor, tem para aí um terço, né? Foi sensivelmente, mil e tal pessoas, e no entanto, basta olhar para aquilo que vimos aqui do Cercal e até que vimos de Santo André, e o que é as competências e o que é a autonomia que tem o Porto Covo. Pronto, eu acho que sentar aqui a detalhar a questão do Cercal, acho que o Cercal alinha aquilo que o Filipe disse. Eu acho que hoje em dia os presidentes de junta estão muito mais bem preparados do que estavam há 10 anos atrás, e há 20, e há 30, é natural, os presidentes de Câmara hoje também estarão muito mais bem preparados ou mais apetrechados do ponto de vista do conhecimento e dos instrumentos. Até pela idade. Antigamente, e não tem mal, não é? Os presidentes de junta normalmente eram pessoas mais velhotas, da freguesia, e reparem, agora está aqui uma tendência da malta nova. E reparem, eu não estou a dizer que se eles são melhores ou piores presidentes, porque isso depois também vai... na maneira que, agora, hoje em dia tem mais ferramentas. Outra formação. Tem mais formação, tem outras ferramentas de gestão, a própria legislação veio definir-se. Agora, numa altura em que eu acho que Portugal estamos verdadeiramente a chegar novamente o momento, se voltar a falar na questão da regionalização e no ordenamento do nosso território, foi um assunto que foi debatido há uns anos atrás e depois, enfim, caiu um bocado no esquecimento. As CCDRs vêm fazer um bocadinho aquilo que se pretende com a regionalização, mas é uma forma quase administrativa e encapotada a estar a fazer isso. E aqui as juntas de freguesia é um bocadinho isto. Eu sou-vos franco, eu vejo muita dificuldade em todas as câmaras municipais aqui do litoral alentejano, que é com essas que nós temos aqui feito mais a nossa análise, vejo muita dificuldade em todas elas, e nos vários presidentes que foram passando por lá, em descentralizar.
porque eu já aqui disse isto, a descentralização é muito gira, a gente quer muito que o governo transfira competências e transfira uma série de coisas, mas depois quando chega às câmaras municipais também ninguém quer abrir mão, e depois isto sucede duas coisas, ou na junta de freguesia quem está lá é do mesmo partido que quem está no poder e não é muito necessário porque as coisas fluem, ou às vezes é o contrário, quem está lá não sendo do mesmo partido, há ali uma oposição. E isto vai-se gerindo isto aqui com aspectos políticos, o que é verdade, e isto falámos aqui, eu abordei, insisti muito nesta questão com o presidente da Junta de Freguesia do Cercal, é esta dificuldade que depois as freguesias têm em dar uma resposta, eu já nem digo boa, eu digo suficiente ou justa às populações que habitam lá. E esta segurança resulta daquilo que falámos aqui, que é, se for preciso chegar à GNR, a GNR está em Santiago do Cacém e demora meia hora. Se for preciso, eles lá têm os bombeiros, mas depois os bombeiros têm que trazer as pessoas para o hospital, que fica a não sei quantos quilómetros. Ele próprio queixa-se de coisas, por exemplo, como um centro escolar, como um centro de idosos. Quer dizer, e quando nós olhamos para isto e dizemos, mas nós andamos aqui a fazer um esforço para tentar fixar, e atenção, estamos a falar do Cercal do Alentejo, que está a escassos quilómetros da costa. O Cercal do Alentejo é uma freguesia, para quem está no interior, é uma freguesia considerada beneficiada por esta litoralização do país e pelo abandono do interior. Porque se nós formos para esse Alentejo adentro, quer dizer, quem conhece é impressionante, nós temos aldeias que se calhar há uns 20 anos atrás teriam 2, 3, 4, 5 mil pessoas e depois estão praticamente abandonadas, e houve aqui algum regresso, também falámos aqui nisto com o presidente junto de Freguesia do Cercal, houve aqui algum retorno aqui o Covid teve aqui algum contributo, houve aqui algum retorno às origens, um redescobrir do que é uma vida mais tranquila, as pessoas continuam a trabalhar nos centros urbanos, Sines, Santiago, Santo André, e depois procuram estes locais. Mas foi aquilo que se falou aqui, as pessoas procuram estes locais depois tiverem o mínimo de condições para. Se não tiverem uma boa estrada para regressar a casa, se não tiverem alguma coisa no fim de semana que permita que elas desfrutem do local onde estão. Depois, se não tiverem uma escola para deixar os miúdos, se enquanto são bebés podem ficar aqui em Sines ou Santiago, Santo André, porque são os infantais, mas depois à medida que se crescem, poder ter lá uma escola. Se os próprios idosos, os seus pais ou os seus avós não têm um lar para estar lá, quer dizer, por muito que a gente tente e por muitas campanhas que se faça e por muita vontade política, depois esbarramos sempre nisto, é a realidade. Quer dizer, nós tivemos agora as intempéries, e nós falámos também aqui nisso, já passou há algum tempo, e continuamos com uma série de estradas ainda intransitáveis e com buracos, e estamos a falar daquelas que são estradas que circulam. Agora, imaginem as estradas que vão para o monte onde só vivem 2 pessoas, ou para um caminho rural que acede a um local em que vivem cá 4 ou 5 casas. Enquanto não dermos resposta a isto, vai ser difícil fixar as pessoas nestes territórios. Não temos grande possibilidade. Eu só quero acrescentar uma coisa. No caso de Porto Covo, e não tirar o mérito ao Luís Gil, que sempre foi uma pessoa que defendeu Porto Covo, e houve algumas conquistas que Porto Covo realmente conseguiu. E em contracorrente, não é? Sim, andou sempre em contracorrente, mas, e já falámos também aqui, o célebre episódio do garrafão d'água e outras foi das pessoas, e volto a dizer no bom sentido, que mais animaram as Assembleias Municipais. Desculpa dizer isto, ao contrário de Sines, sim. Isto fosse agora uma rede de emissora a nível nacional, já tinham notícia para a abertura. Ao contrário de Sines, o Partido Socialista sempre teve bons dirigentes no Porto Covo. No Porto Covo, sim, exatamente. Já era suficiente para vir para a capa do e jornal. Continuam a vencer, continuam a ter bons dirigentes. A vencer as eleições. Para dizer o quê? O Luís teve esse mérito, mas o grande momento da transferência de competências com algum significado e de verbas foi o ano passado. Foi o ano passado. Porque até aqui Porto Covo andou sempre a reivindicar um conjunto de competências e de verbas ao longo destes anos todos, e nos últimos 12 também, e no último ano, penso que foi no último ano, conseguiu a grande maioria das competências que era desejo do Executivo da Junta de Freguesia, e também acompanhado desse naturalmente que o valor provavelmente é pouco, mas é sempre pouco, não é? Mas a comparar com o que estava, foi uma grande conquista do Executivo da Junta e do Presidente da Junta. Porque há coisas, e isto só para as pessoas também tentarem perceber, porque há coisas caricatas. Por exemplo, nós tínhamos em Porto Covo zonas da freguesia,
e a freguesia não é assim tão grande, em que, por exemplo, a questão da limpeza não era da responsabilidade da junta de Uma parte da freguesia. Não é? freguesia, uma E parte depois- era da freguesia, uma parte era da e Câmara depois, Municipal. e depois as pessoas diziam assim, a junta de freguesia não limpa aquilo, não é? Porque as pessoas depois não sabem, não havia esta divisão, não é? O que é da Câmara, o que é da junta, e em freguesias que não têm grande dimensão, não é? Grande dimensão, a parte urbana, não faz grande sentido. E Porto Covo tem aqui, é um bom exemplo de que a descentralização das competências e dessas verbas dão resultados positivos, porque penso, de uma forma geral, com alguma unanimidade, a freguesia de Porto Covo encontra-se, do ponto de vista da sua organização, da limpeza, do espaço público, uma freguesia bem cuidada. Por isso, nesse caso, e também continuando aquilo que o Brás estava a dizer, é um caso de sucesso. Por isso, é um bom exemplo para os senhores presidentes de Câmara não terem medo de, posso ser mauzinho, perder o poder, né? Descentralizar e dar verbas para que se possa fazer o trabalho. É verdade, eu complemento só dizer isto. Não é só os senhores presidentes de Câmara, é os próprios presidentes de junta. Também. Atenção. Porque muitas vezes os presidentes de junta ficam numa posição confortável, ok, eu não preciso de fazer, a Câmara que faça, nós até somos todos do mesmo partido. É mais fácil reivindicar do que fazer. Pois, porque quando tu reclamas as coisas para ti, depois se não tiveres capacidade de as fazeres, claro, é melhor estar quieto e não a reclamar, e também pode haver muito isso. Portanto, há aqui um bocado. Agora, é como eu vos digo, o nosso país é pequeno, mas é muito diverso, e há realidades diferentes. Nós caminhamos aqui 70 km, por exemplo, para norte, aqui mais para o topo do distrito, e temos lá juntas de freguesia maiores do que Sines, e com orçamentos maiores do que Sines, e com autonomia total para gerir. Aliás, há algumas localidades no topo do distrito que a maior parte de nós pensamos que são concelhos, e não são concelhos, são freguesias. Não, porque só para acabar o tema das freguesias, que dava aqui vários programas. Porque as juntas de freguesias têm uma importância fundamental. Eu acompanhei um pouco do congresso das freguesias, que até foi no Algarve. Pá, não deixa de ser curioso que a conversa, ou as reivindicações que se falou no congresso, muitas delas andam há 20 anos a falar a mesma coisa. Não é? Ver o congresso de há 20 anos ou ver o congresso de agora, aquilo parece o mesmo congresso. E não deixa de ser curioso como é que as juntas de freguesia, não é? E que são muitas, não têm aqui algum peso, ou como é que não conseguiram de certa forma se impor, não é? Porque, e como eu disse também anteriormente, são de certa forma o braço armado dos presidentes de Câmara, são o braço armado dos partidos, é as pessoas da freguesia, não é? Que todos juntos fazem com que os partidos ganhem as eleições e que os presidentes sejam eleitos. É curioso, não sei, naturalmente não digo que é pela incapacidade, porque há muitos presidentes de junta com grande capacidade, mas provavelmente, e também ao encontro daquilo que o Brás estava a dizer, na questão dos novos presidentes de junta, agora começa-se a ver outra renovação e provavelmente vai haver aqui outra esperança, até de outra forma de reivindicar, não é? A malta mais nova tem outro apetite para reivindicar. E até o novo presidente, que é um presidente de junta de freguesia, penso que é de Évora, um jovem também, que acha aqui outro impulso e que as juntas de freguesia possam ganhar aqui outra dinâmica e outro papel. Eu, por acaso, eu estava aqui a ver, por exemplo, a junta de freguesia de Namora tem 50 ou 60 mil pessoas, portanto, estão a ver, portanto, quando falamos de freguesias, falamos de coisas distintas. Eu aqui, localmente, estou muito curioso para assistir o que vai ser a Junta de Freguesia de Santo André nos próximos 4 anos, porque a Junta de Freguesia de Santo André sempre esteve alinhada politicamente com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Estou curioso. Portanto, eu, para mim, eu disse isto aqui ao David, quando ele esteve aqui connosco, faz-me alguma confusão como é que a Junta de Freguesia de Santo André não tem muito mais autonomia e ela própria não reclama muito mais poder para realizar as coisas e ter mais autonomia do ponto de vista da gestão e da decisão relativa. Ou seja, exigir mais competências e mais verbas, pelo menos tantas quanto aquelas que o Porto Covo tem.
Mudaria totalmente o que é o paradigma. Mas Santo André também teve o benefício, e ainda bem, que muitas freguesias não têm ao contrário, que é, há muitas câmaras municipais, não dão competências, Exato. não dão verbas, mas também não se preocupam com o resto. Santo André beneficiou de não ter mais verbas e mais competências, mas teve uma Câmara Municipal que percebeu, por várias razões, não é? Como é óbvio, desculpa lá que ali dizer-te era uma preciso... Certo, mas deixa lá dizer-te uma coisa. Eu concordo. Tens lá Eu concordo e cerca concordo. de 50 pessoas, não é normal... Eu concordo e compreendo bem o que o David nos disse aqui, que é porque é que nós vamos fazer, vamos estar a duplicar serviços, porque é que vamos fazer o que a Câmara de Santiago faz. Isso tudo é verdade. Mas quer dizer, Santo André não pode ser um protetorado de Santiago como o Porto Rico dos Estados Unidos, não é? Senão, às tantas, o Porto Rico, quer dizer, então, os países assim também ficam dependentes uns dos outros porque temos alguém que cuide de nós. Eu sou-te sincero, eu acho que Santo André, eu não vivo lá, mas pronto, é a minha opinião, eu acho que Santo André e as forças vivas de Santo André devem reivindicar uma autonomia muito maior. Não é a independência como a Vicência quer. Não é a independência, não é essa a questão. Eu acho que Santo André tem capacidade para ter, no mínimo, gerar uma independência, no mínimo, semelhante à que tem o Porto Golfo. No mínimo. Porque, neste momento, de Santo André já tem mais pessoas do que tem de Santiago e tem uma população também muito jovem, tem um nível de exigência. Faltam muitos equipamentos em Santo André. E que tem mais hipóteses de crescer ainda. E tem agora, aqui é uma questão de estratégia, vamos dizer assim. Então, Santo André vai ficar parado, vai ficar quieto e Santiago que venha tratar de Santo André. Bom, isso as pessoas que lá estão e que votam decidam. Eu, francamente, não vejo que seja esse o papel das freguesias. E não alinho também muito nesse discurso de que não vale a pena a gente fazer porque outros vêm fazer por nós. Senão assim ainda estavam cá os Filipes de Espanha a cuidar de Portugal. Eles vinham cá a fazer o que queriam, a gente deixava-se estar quietos, não é? Quer dizer, isto a gente tem que ver até onde é que vamos. Corres um sério risco, não estou a dizer que isto vai acontecer, né? Nem pouco mais ou menos, mas estás sempre dependente da boa vontade. Amanhã se a Câmara Municipal entender, dizer assim, olha, vê terem 50 funcionários, claro, passa a 25 por esta razão ou pela outra. Eu agora pensei que o Filipe ia dizer que corre um certo risco da gente tomar aquilo. Mas eu quero-vos dizer uma coisa. Eu acho que isto não deve ser visto como uma crítica, deve ser visto como um desafio. Como um desafio. Claro. Eu acho que o David e a equipa dele devem, durante estes 4 anos, acho que tem aqui um trabalho interessante, durante estes 4 anos, devem reivindicar muito mais do que aquilo que tem hoje. A Junta de Freguesia de Santo André não pode ter o orçamento que tem. Como eu aqui vos disse, aquilo são 9 euros por pessoa por ano, não é? Tudo bem que Santiago vai e que faz, mas quando Santiago vai e que faz, significa que Santiago decide o que é que quer fazer. Esta é o que o Filipe estava a dizer, esta é que é a realidade, não é? Quando eu digo, olha, esta é a minha localidade, é a minha junta de freguesia, mas o assento de conselho é que decide. Então até eu questiono, então para que é necessária a junta de freguesia? Não é? Portanto, eu acho que o David vai ter aqui um trabalho interessante e até fica aqui o elogio e não a crítica ao David, até acho que ele pode ser a pessoa indicada no local indicado. E o facto deste momento, a Junta de Freguesia de Santo André não ser do mesmo partido que está no poder na sede do Conselho, pode ser uma vantagem do ponto de vista reivindicativo. E eu acho que é uma oportunidade que Santo André tem nestes 4 anos que não deve perder, de exigir muito mais autonomia e muito mais, pelo menos exigir ser ela a fazer aquilo que hoje a Câmara de Santiago lá faz. Digo eu, que não vivo lá. E agora das freguesias, passamos lá para o topo da pirâmide. Desde segunda-feira que temos um novo Presidente da República, António José Seguro, ele seguramente será um Presidente diferente do Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, seguramente que sim. Eu acho que o grande risco, por acaso tenho ouvido alguns comentários interessantes. Aliás, nós em Portugal temos sempre muitos comentadores interessantes. Temos demasiados, até nós. Temos demasiados e com demasiado comentário. Mas eu tenho ouvido, por acaso é uma coisa que tenho ouvido, algumas pessoas que dizem que o grande perigo do atual Presidente é querer ser demasiado diferente do anterior, porque há um bocado esta tendência... Ser diferente não quer dizer que seja mau, atenção. Não é mau, é querer ser totalmente diferente. Fazer questão de dizer, olha, eu, para provar que não sou... que é um novo Presidente, ser totalmente diferente, porque, enfim, o Marcelo Rebelo de Sousa acho que deixou muita coisa menos bem feita, mas também fez o seu percurso e também tinha coisas interessantes. Eu acho que acabou até a dada altura por ser demasiado informal,
Mas enfim, é o que é. Agora, o Marcelo Rebelo de Sousa ficou conhecido, ou pelo menos há quem diga, fica conhecido pelo dissolvente. Foi o presidente que dissolveu mais vezes a Assembleia. Eu acho que o António José Seguro vai acontecer precisamente o contrário. Eu acho que o António José Seguro, pelo menos até onde é mais ou menos razoável a gente tentar olhar o que vai ser a política nacional, e como as coisas hoje estão, o nosso horizonte temporal já não passa de 3 ou 4 anos, isto a partir de 2, 3 anos já começa a ser difícil perceber, as coisas estão a mudar com muita velocidade, mas eu acho que o António José Seguro nos tempos próximos vai ficar marcado por uma coisa que para mim, à medida que o tempo passa, me parece mais clara. O António José Seguro vai ser o presidente que vai recriar o Bloco Central. Parece-me a mim que o próximo governo que teremos em Portugal será um governo em que o PS e o PSD estão condenados a entenderem-se para governar, porque acho que o Chega se vai chegar à frente e acho que o António José Seguro vai ter aqui esse papel, que vamos ter aqui um governo, vai chamá-los e vai convidá-los a formar um governo, ao contrário de quem dissolvia, ele vai ter que unir. Acho que o seu mandato vai ficar marcado nos tempos próximos por isso. E acho que ele tem esse perfil, também parece que tem esse perfil, passa um pouco por aí, até tem mais do que Marcelo Rebelo de Sousa. António José Seguro parece uma pessoa de fazer mais pontos, de fazer mais união, de ter essa capacidade talvez de aproximar mais estas vontades políticas do que teria o Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ver. Filipe. Sim, eu acho que o presidente António José Seguro tem um estilo completamente diferente, naturalmente que cada um com o seu estilo, o professor Marcelo e neste caso o presidente António José Seguro. Acho que não tenho a certeza, o presidente António José Seguro vai ser um presidente bastante formal, uma pessoa próxima das pessoas e simpática, mas é o perfil da pessoa mais institucional, mais não é aquela pessoa que tipo professor Marcelo, né? Mas lá está, é do perfil das pessoas. Mas acho que tem aqui desafios importantes. Num momento bastante importante, não só de Portugal e do mundo, né? Agora à época, todos os momentos são importantes, mas há acontecimentos que tornam as situações mais importantes e até do ponto de vista da preocupação, neste caso da preocupação, né? Vivemos num mundo neste momento bastante complicado, pelas diferenças não só políticas, mas também pela questão das guerras, pela questão também daquilo que são as instituições, não é? Porque as instituições, há uns anos atrás, havia determinados princípios que hoje nós podemos ver que afinal vale o que vale, e algumas afinal valiam muito e depois vem alguém e passam a não valer coisa nenhuma, não é? E estou a falar naturalmente da NATO, estou a falar da própria Europa, não é? Que tinham conceitos, não é? Que era um conceito da União e de juntos somos mais fortes, e depois há aqui várias situações que afinal somos fortes quando nos convém e estamos lá quando nos convém cá para o nosso lado, não é? Porque quando toca uma estratégia conjunta, cada um ou alguns vão para um lado, outros vão para outros. Isto do ponto de vista global, por isso tem aqui um papel importante na ligação de Portugal com as instituições mundiais e também com os outros países. Do ponto de vista do nosso país, há aqui desafios enormes, um deles naturalmente que passa pela questão da estabilidade política. E o Presidente da República tem aqui um papel importante também naquilo que é a ponte, principalmente com o Chega, que é um facto. Eu ontem ouvi várias pessoas dizer, e é um facto, que este Presidente pelo menos conseguiu uma coisa logo na sua tomada de posse, que foi um comportamento institucional por parte do Chega, não é? Havia pessoas na tomada de posse de outros países que têm sido, ao longo do tempo, e eu digo aqui sem problema nenhum, e da parte do Chega com alguma razão, que não são presidentes de países, mas que não são o melhor exemplo até de humanidade, e noutras ocasiões o Chega manifestou-se, e neste caso na tomada de posse do Sr. Presidente da República
comportaram-se de forma, como é óbvio, institucional e digna, e até há que referir aquele aperto de mão do Sr. Presidente da República quando saiu lá do palanque ao André Ventura, quer dizer alguma coisa. Foi um cumprimento de mais segundos do que aos outros, e houve ali uma troca de palavras provavelmente agradáveis, digo eu. Isto quer dizer, pode não dizer muito, ou até pode não dizer nada, mas é um sinal, né, que há aqui alguma ligação, ou pelo menos algum respeito entre neste caso entre o André Ventura e António José Seguro, para pelo menos haver uma conversa e se poder alinhar aqui algumas coisas para o futuro. Porque é um facto que, e se formos ver o que se passa... O António José Seguro foi tão maltratado pelo Partido Socialista que dificilmente está garantidamente preparado para poder ser maltratado pelo Partido Socialista. Ninguém o conseguirá tratar tão mal como o Partido Socialista. Nisso aí está vacinado. Nisso está vacinado. Porque se nós formos ver, e como o Brás também disse, nas próximas eleições corremos o risco do PSD, o PS e o Chega andarem pelos 20 e poucos %, os três. Sim. Os três. E também corremos o risco de o Chega poder ter mais 2 ou 3% do que o PS ou o PSD. Não está fora de volta, como se costuma dizer. Aqui, pois, é o grande desafio. De um lado ou do outro, como é que se vai fazer? Porque assim, um sozinho não vai conseguir. A questão é, o Chega sozinho vence, não parece que tenha o outro apoio. Mas se o PSD ou o PS tiver 20 e poucos %, quem é que vai suportar o quê? Ainda ontem as sondagens davam um empate técnico entre os três, e ainda falta muito para as eleições, mas eu acho, entre os três grandes partidos, o PS, o PSD, a AD e o Chega, mas eu acho que as eleições vão andar, as legislativas andarão um bocado por aí. Portanto, não ficarão muito longe de agora. Aquilo depois já há aqui estes equilíbrios se isso acontecer, tem que haver alguns equilíbrios que permitam fazer aqui uma legislatura, que eu acho que o António José Seguro pode ser importante, o Presidente da República pode ser importante para chamar lá quem ele entender para formar governo, pelo menos para termos uma maioria que garanta alguma estabilidade, mas porque se isso não acontecer, eu acho que poderemos ter uma próxima legislatura, talvez ainda nesta se sinta, de uma maior crispação, nomeadamente do Chega, que tem a ver com alguma ascensão da sua família política na Europa. E à medida que a sua família política for crescendo na Europa e que for assumindo o poder noutros partidos, há alguma tendência para eles também crescerem internamente, até do ponto de vista da exigência e de reivindicar o seu papel. Vão ter outra força e outro apoio, porque muito do apoio do Chega em Portugal vem do estrangeiro. Claro. Por isso vão ter aqui ter o espaço deles. Vão ser tempos, os votos dos imigrantes vão ser tempos desafiantes. Eu quero-vos dizer uma coisa. Eu quero dizer uma coisa, o Chega tem algumas coisas interessantes, como tem todos os partidos, e tem razão em algumas coisas, outras não têm, algumas depende da forma também às vezes como as coisas são ditas e abordadas, enfim, mas eles agora, por exemplo, com esta questão da vinda do Presidente de Angola e de alguns presidentes cá, e nomeadamente o de Angola, que eles dizem, o Presidente de Angola, quando nós lá tivemos, teve alguma deselegância diplomática, e então puseram também uns cartazes, enfim, que também acho que foram deselegantes do ponto de vista político, ou pelo menos diplomático, e que aquilo pode ser até um constrangimento para a nossa diplomacia e para o nosso Presidente da República. Pronto, mas é um posicionamento político que não estão impedidos de o fazer. E o André Ventura fez-me lembrar recentemente, por acaso, eu não sei como é que eu não tinha lembrado disto há mais tempo, fez-me lembrar recentemente um primo que eu tinha. Nós, enfim, éramos uma família, da parte da minha mãe, uma família relativamente grande, e tínhamos aquelas tradições. Os meus pais são de Sines, até o meu pai até perder de vista, pronto, geracionalmente, e a minha mãe era da zona da Serra da Estrela, e daquelas famílias grandes, e que tínhamos aquelas tradições muito arraigadas, nos juntarmos no Natal, das passagens, enfim, e éramos muitos, 5 ou 6 irmãos, e depois cada um tinha não sei quantos filhos, e eu tinha um primo que era um tipo incrível, e estamos a falar miúdos de 12, 13, 14, 15 anos, enfim, mas eu lembro que eu tinha 11, 12 anos, era uma criança, talvez até mais novo. Ele tinha esta capacidade, do André Ventura tem, que era, ele dizia coisas que era verdade, da pior forma e no pior momento.
Tipo, estarmos sentados à mesa de jantar, à mesa de Natal, na noite de Natal, e estar um dos primos mais velhos, com 20 e tal anos, com a sua namorada, a sua noiva que tinha apresentado, e estávamos muito bem, e eu dizia do género assim, olha lá, a tua noiva é muito feia, e dizia isto. Ouça, mas é que ele dizia isto, mas ele tinha razão. Este caso concreto, eu lembro muito bem que ela era mesmo muito feia. Ela claro que não está a ouvir, porque entretanto casaram, já tem os filhos, ela não está a ouvir. Eram vários primos, não sabem qual é que era a feia. Claro, ela hoje tem uns 60 anos, e ele também, pronto, e já lá vai. Mas o que é certo é que ele tinha razão. Agora, há coisas que não se podem dizer, não naquele local, nem daquela forma, nem naquele momento, e que nem se devem, se calhar, dizer. E em política muito menos. E o André Ventura faz-me lembrar este meu primo, que eu saudosamente recordei. Porque, efetivamente, ele tem alguma razão. Quer dizer, nós, aqui no caso concreto, isto faz alguma política partidária dentro daqueles países, muitas vezes utilizando o nome de Portugal. Enfim, façam-no à vontade, se cada um tem a sua legitimidade. Agora, fazê-lo numa visita do Marcelo Rebelo de Sousa ao país, também é extremamente deselegante aquilo que se passou. E ele tem razão. O André Ventura acaba por ter razão. A gente depois pode politizar isto e dizer que é de extrema-direita e confundir isto com outras coisas que ele diz, mas há casos muito concretos que ele acaba por ter razão. Pronto, e é isto. E aqui recordei o meu primo. Pronto. Ainda temos alguns minutinhos. Sugeria... Queria só concluir esta parte. Pronto, dizer que o presidente António José Seguro vai ter aqui um papel fundamental. É um estilo completamente diferente e isso viu-se na tomada de posse. Está aqui a fazer claramente, quer ser um presidente também dos afetos, mas de forma mais diplomática, e viu-se na recepção, acho que convidou todos os presidentes de Câmara, convidou os jovens da sua terra natal, abriu os jardins do Palácio no dia da tomada de posse, no dia a seguir foi cumprir uma promessa que fez a uma aldeia de Portugal, das mais pequenas, penso que é das mais pequenas. A seguir teve logo uma agenda de certa forma significativa. Pronto, há aqui uma vontade também dessa proximidade, com outro estilo, uma forma mais diplomática. Agora o grande desafio é essa construção entre os partidos e naturalmente ver qual é a influência que o Presidente vai ter junto dos partidos e em particular do Governo para pastas como a saúde, como a segurança, que aliás que andamos a falar nisto há anos e que nunca tivemos grande sucesso nessa parte. Eu tenho alguma esperança que assim seja. O António José Seguro, o Sr. Presidente, é uma pessoa moderada, não é apagado como muita gente diz, ou que é fraco, tem grande capacidade política, tem grande conhecimento, já passou por estas instituições todas. Se há alguém que conhece a Europa, é ele. Esteve no Parlamento Europeu muitos anos, esteve na Assembleia da Assembleia da República muitos anos, conhece a política partidária. Agora, tem, naturalmente, e isso é um facto, tem um perfil mais apagado, uma pessoa mais reservada, mas isso não quer dizer que possa ser menos competente ou menos, como é que é de dizer, mais determinado do que outras pessoas. Acho que vai ser determinado em muitos momentos. Eu não quero ser pessimista nem derrotista, mas isto às vezes a idade vai-nos dando este mau feitio. O António José Seguro, o Presidente, faz um discurso, por acaso é sintomático de uma coisa que nos sucede a nós enquanto portugueses. Ele enumera uma característica, um conjunto de coisas que estão mal em Portugal: a educação, a saúde, a segurança, enfim, enumerou um conjunto de coisas. E eu ouço aquilo e olho e digo assim, já estou como ao Filipe há pouco, e digo, passaram 50 anos. Já o Ramalhianos dizia, e o Mário Soares, e o Jorge Sampaio, e quer dizer, se nós recuarmos a todas as tomadas de posse até aqui, estão lá. E o António José Seguro, a conversa continua a ser a mesma. Este Presidente da República, de uma forma ou de outra, assim como o anterior, também fizeram parte disto. Lá está, temos que voltar outra vez ao meu primo, que diz que o sistema é o sistema, é o sistema. Sim, mas há áreas que estão pior agora do que há 50 anos. Então não há. Quer dizer, ou seja, em vez de ficarem na mesma, não vão piorando. E nestes 50 anos, Portugal era um país extremamente pobre, saímos de uma conjuntura ditatorial, difícil. Também evoluímos em muita coisa. Sim, isso tudo é verdade. Mas, ouçam, e o que é que seria Portugal se não tivéssemos recebido os milhões da União Europeia? É que durante estes 50 anos nós recebemos muitos milhões. E estamos aqui.
voltamos, veio uma intempérie que foi significativa, ao contrário do que dizem, não foram as maiores cheias do século, que já se viu em inúmeras terras, as marcas de outros anos, e houve coisas muito piores, mas provou-se a falta de resiliência do país. Foi as estradas, foi a eletricidade, ainda hoje estão pessoas a aguardar uma série de coisas. Quer dizer, mas passaram 50 anos depois e continuamos a estar aqui. O Presidente da República vem, e muito bem, vem enumerar outra vez. Voltamos a ter pessoas sem acesso à saúde porque estão longe, a morrer em casa sozinhas. Voltamos a não haver lares para as pessoas de idade, volta a haver falta de creches para as crianças. Quer dizer, passaram 50 anos. Eu insisto, desde que me conheço de gente que nós ouvimos isto. Escolas que chove lá dentro, sem ouvimos condições, isto, nós ouvimos isto. Na questão da proximidade, estamos piores. Eu compreendo, e algumas coisas faz sentido, como é óbvio, mas do ponto de vista da proximidade estamos pior. Porquê? Porque em grande maioria, em todas as freguesias, até com menos pessoas, havia os correios, havia o banco, havia a escola primária. Houve uma visão. Isso acabou em muitas freguesias. Deixou de haver qualquer ligação com as instituições, não é? Houve uma visão. Lá está, deixa-me só dizer, lá está, em muitas freguesias deste país, a única ligação ao poder ou a algum tipo de instituição é o Presidente da Junta. E alguns só existe lá o Presidente da Junta que tem a chave lá da Junta de Freguesia. Houve uma visão demasiado economicista do planeamento do país. E isto é muito grave. Isto é mais grave do que a gente pensa. Porque isto que o Filipe diz é a grande realidade. Há muitos sítios que não há país. Tu, quando não tens correios, quando não tens polícia, quando não tens escolas, quando não tens... o que é que te sobra do país? O que é que te sobra do país? É a estrada, que dá acesso à tua terra, depende das condições da estrada. E depois há um problema que temos que pensar, e isto, nós aqui em Portugal, não sei, mas quando não há país, tendencialmente, ou quando as pessoas substituem-se. E tu hoje tens aldeias com 50, 60, 70 pessoas, que são essas pessoas que têm que cuidar quase da sua segurança, da sua saúde, tudo. Quer dizer, claro. quando falta ao Estado, as pessoas substituem-se ao Estado. Isto é péssimo, isto é a degradação total, é o deslaçar total do que deve ser uma governação e um país, não é? Uma nação. Vamos agora ao último tema. Temos poucos minutos, mas... falava-se em crescimento. Acho que o território de Sines também tem que crescer para acolher tantos investimentos que se prevêem para cá. Portanto, esta conversa não tem 50 anos, mas já tem alguns anos. Agora prevêem-se novos investimentos. Olha, eu tenho acompanhado, até por questões profissionais, ao longo dos anos, os investimentos, os grandes investimentos que têm feito em Sines, e agora mais do que nunca tenho acompanhado, e sou conhecedor do que já está, do que está para vir, do que ainda poderá vir. E eu, durante muitos anos, achei que Sines sempre foi um gigante industrial com pés de barro, que estava assente numa pequena localidade que era Sines. Sempre achei que havia aqui um grande divórcio entre o que era a indústria e os investimentos em Sines e de aquilo que era Sines. Eu, há poucos anos para cá, cheguei a uma conclusão. Não há divórcio nenhum entre o que é Sines e o que é os investimentos. Era eu que estava a ver isto errado, ou somos nós que estamos a ver isto errado? Nós temos duas questões distintas. Temos uma que é Sines, que é um centro urbano, e temos outra que é Sines industrial, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esqueçam. A cidade de Sines não tem nada a ver com o que se passa na indústria. O que se passa hoje na indústria, quando digo indústria, digo o Porto de Sines, digo o complexo marítimo, portuário, os novos investimentos, a transição. Isto não tem nada a ver com Sines, nem com a resposta, nem com a capacidade. Nos últimos 12 anos não se capacitou Sines para o que aí vinha. Tem havido alguns esforços de aproximar, nomeadamente a APS, o presidente Pedro Ló tem feito aqui algum esforço de aproximar uma entidade que, pronto, também se reveste de características diferentes dos outros grandes investimentos, de aproximar da cidade, de haver uma aproximação à cidade. Agora, o que se está a passar à volta de Sines, o que se vai passar, não tem nada a ver com Sines. Esqueçam a questão do hidrogénio, a questão do data center, isto não tem nada a ver com Sines. As pessoas de Sines, a maior parte, nem sabem, e a ligação entre isto e Sines é o trabalho que isto dá às pessoas de Sines e as pessoas que arrendam casas, que vêm comer aqui ou que vêm às grandes superfícies. Não há mais relação nenhuma entre os grandes investimentos e a cidade de Sines. E esta é uma realidade. Nos últimos 20 anos, desafios que me digam, sem ser aqui o pavilhão da Petrogal, digam-me o que é que nos últimos 20 anos os grandes investimentos que se fizeram em Sines contribuíam para o desenvolvimento de Sines enquanto centro urbano. Nada. Financiaram as músicas do mundo, construíram um pavilhão, mas
O que é que Sines cresceu? Até diminuímos a população, nos últimos censos nós tínhamos diminuído a população, temos aqui milhões e milhões e milhões, falam em, e se é verdade, vêm 5 mil pessoas trabalhar, depois vêm 10 mil, depois vêm 3 mil, 4 mil, e temos os censos, a população diminuiu, por exemplo. Portanto, não, francamente, é como eu vos digo, Sines cresceu, temos algumas vivendas ali no PP Sul, nos últimos 10, 12 anos, esta é a realidade. Portanto, existiriam na mesma eventualmente existiriam. Portanto, Sines enquanto centro urbano, não só não acompanhou, como agora até ao contrário. Agora nem se preparou para o que aí possa vir. Portanto, esta é a realidade. Não há outra volta a dar. Eu, como tenho dito nos últimos tempos, estes grandes investimentos em troca de uma mão cheia de nada, não, claro. Muito obrigado, vão lá para o outro lado. É claro, também não é assim tão como eu digo, como é óbvio, mas é uma forma de me expressar do meu sentimento em relação àquilo que se passa. Vocês sabem, às vezes Sines é esta imagem que eu tenho, vocês sabem, às vezes aqueles bairros muito grandes, bairros novos que se fazem com muitas vivendas, muito modernos, e que se faz, e que no meio daquele bairro todo existe lá um cafezinho, que vai beber um café, que vende o gás. A relação de Sines com os grandes investimentos é rigorosamente a mesma. Sines neste momento é um pequeno reduto. O que está previsto para Sines, do ponto de vista industrial e portuário e tudo mais, é de uma imensidão, é uma coisa completamente incrível, não tem nada a ver com tudo o que foi feito em Sines até hoje, não é comparável de todo. E, no entanto, nós estamos aqui, somos o cafezinho que estava a beber um cafezinho ao fim de semana, ali antes de ir para casa. E é isto que nós somos. E é isto que foi aqui que nos fizeram chegar. Portanto, não... Isto para dizer o quê? O tempo passa, os investimentos são cada vez mais e, de certa forma, por um lado, é algo de esperança e algo positivo, mas no que diz respeito a Sines cidade ou ao seu concelho, é o contrário. É algo para nos preocupar. E há várias coisas que nos preocupam. Preocupa a falta de estratégia da cidade em relação aos investimentos e vice-versa, não é? E naturalmente, e tenho esperança que o Executivo da Câmara e o Presidente em particular possa ter aqui uma estratégia diferente daquilo que tem sido até hoje, mas depois tudo isto nos preocupa porque vamos ver a política local, por exemplo, ou vamos às assembleias municipais, se há ali alguém, que eu espero que haja, não é? Com uma visão estratégica disto tudo, ainda não disse, não é? Porque depois ouvimos os partidos políticos locais, ouvimos os vereadores, e anda tudo muito desfocado e fala-se de... É como, por exemplo, eu compreendo, mas fala-se e alguns continuam com a história da habitação. Eu continuo a manter a minha. O problema dos 12 ou 13 mil habitantes de Sines não é a habitação. A habitação, naturalmente, que é um problema para muitos jovens e é um problema também daqueles que possam vir para cá. E eu continuo com a minha. O problema daqueles que vêm para cá é um problema das empresas e daqueles que vêm para cá. Eu estou preocupado com as pessoas do litoral alentejano, não é? E os problemas das pessoas do litoral alentejano são outros. Os problemas das pessoas do litoral alentejano é a questão da segurança, com os poucos efetivos da GNR, a criminalidade e os problemas que ocorrem todos os dias e cada vez mais. Ao contrário daquilo que algumas personagens dizem, não são sensações, são percepções, são factos, acontecem todos os dias. As pessoas não têm hoje no litoral alentejano a segurança que havia noutros tempos, que é também uma questão natural, é o aumento do desenvolvimento, mas isto acontece porque não houve o desenvolvimento das questões de segurança e do apoio e dos efetivos e dos meios necessários para a GNR. A questão do Hospital do Litoral Alentejano, ainda há pouco tempo, e provavelmente ainda acontece, era preciso uma viatura de emergência médica, não sei se já tem uma nova ou não, provavelmente não tem, deveriam ter outros mais meios. Se formos para a questão dos bombeiros, e não me levem a mal a minha expressão, mas é ridículo, porque o aumento das indústrias que nós temos e o apoio do litoral alentejano, às corporações do litoral alentejano, mas vamos falar só de Sines, neste caso agora particular em Sines, é ridículo.
as empresas do complexo industrial de Sines, o apoio que dão aos bombeiros é ridículo. E há alguns nem chega a ser ridículo porque não é nenhum. Há aí 2 ou 3 empresas que colaboram. Também não colaboram da forma e da dimensão que deveriam dar. E também do apoio por parte do Estado e das autarquias à Câmara, neste caso aos bombeiros de Sines, é das corporações dos 5 concelhos que menos recebe. Não é? Por isso há aqui qualquer coisa que vai mal. Filipe, os moradores naquela imagem, os moradores do bairro, os moradores das vivendas do bairro e tudo mais, olham para o cafezinho do bairro com alguma compaixão e de vez em quando vão beber um cafezinho para ajudar o café, ok? Eles não vão lá fazer um restaurante nem fazer nada de luxo, vão lá beber um cafezinho que é para ajudar. E as grandes empresas que vêm para Sines, nós já estamos a falar na ordem dos 2 dígitos de milhares de milhões. 10 mil milhões, 5 mil milhões. Mas eles não têm preocupação no sítio onde se inserem. Eles querem montar a fábrica e seguir. Não têm, porque se criou um bocado a ideia, enfim, que é uma questão estratégica, que podemos fazer um programa específico acerca disso, que eu sou um bocado a ideia que o governo é que tem essa obrigação. O governo cria estruturas para eles virem aqui instalar-se, explorar mais ou menos os recursos próprios e o governo, por seu lado, a sensação que eu hoje tenho nos últimos 20 anos ou 30 anos para cá, a preocupação do governo é que isso gere os impostos suficientes para eles cobrarem e gere os postos de trabalho e pouco mais. Portanto, o conceito da localidade, neste caso Sines, que se debateu muito tempo, debateu-se muito tempo, e houve quem lutasse muito por isso, e aqui, mais uma vez, eu vou ter que criticar, estes últimos 12 anos houve um grande afastamento. Acho que este executivo PS que teve lá, não foi um, foram vários, apesar de serem as mesmas pessoas, mas durante 12 anos, eu acho que o Partido Socialista, ao contrário, por exemplo, do que fez o Manuel Coelho, o Partido Socialista teve aqui um grande afastamento nesta relação entre o que é o desenvolvimento industrial e o que é o centro urbano. Acho que houve aqui um afastamento muito grande, e isso sentiu-se. Eu volto a perguntar, nos últimos 12 anos, qual foi a relação entre todos os investimentos e a indústria à volta de Sines e o Porto e Sines? Eventualmente deram algum apoio a algumas coletividades, mas o que é que se fez? O que é que existiu? De que forma é que se juntaram para discutir o que é um futuro conjunto numa pequena cidade, que é o que nós somos, e nós precisávamos de ser entre 30 a 50 mil pessoas para otimizar. As cidades médias são otimizadas com esse nível de população, entre 30 a 50 mil pessoas. Mais que isso começam a ser demasiado grandes, menos que isso não se consegue por vezes otimizar alguns serviços. Isto é o que dizem os estudos. Agora, onde é que o governo central, o governo local e estas indústrias e estes investimentos se sentaram para anunciar? Quando chegam à televisão e anunciam e dizem assim: agora vai haver um investimento em Sines de 20 mil milhões e vão ser 5 mil pessoas. Eu sou cidadão, mas se fosse um presidente da Câmara, e acredito que ele tenha essa preocupação, o presidente diz assim: ok, muito bem, vêm 5 mil pessoas, mas para onde? Como? Em que condições? Durante quanto tempo? Fazer o quê? Quais são as respostas que nós temos para isto? Temos que ir terminando o programa. Concluir com 2 coisas. Pronto, esta questão que eu estava a concluir, naturalmente a habitação é um problema para alguns jovens da nossa terra que se resolve. Não é o principal problema da nossa cidade, nem pouco mais ou menos. Por isso os senhores da política local que também contribuem um bocadinho e também pensem nisto que se passa na nossa terra e possam dar um contributo diferente para que as coisas possam ser diferentes e possam ser melhores, porque também já dissemos em programas anteriores, uma oposição com outra força também faz o Executivo da Câmara trabalhar de outra forma e por vezes todos juntos também podem conseguir outras coisas e naturalmente que também cada um com a sua estratégia e com a sua visão para depois naturalmente a população de Sines nas alturas certas decidir o que é que acha melhor para a cidade. Aquilo para concluir aquela parte também dos bombeiros, só para deixar aqui uma dica que é para muitos destes projetos são de interesse nacional. Mas a questão da nossa segurança já não é interesse nacional. Porque, por exemplo, a Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines, os valores que recebe é igual às corporações das outras cidades todas. Não é? Nós temos um protocolo com a INEM que é igual à das outras cidades todas. Não somos beneficiados em coisa nenhuma. Não temos uma ambulância do INEM melhor que do vizinho do lado ou que lá de uma cidade qualquer que também tem o mesmo direito.
mas que não têm o mesmo perigo, que nós temos. Há um nível de depois... exigência, eu vou acabar aqui a minha intervenção, há um nível de exigência muito baixo, e tão baixo quanto isto. Eu estou muito feliz que vai haver uma escola superior de ensinos. Eu estou muito feliz e acho que é motivo... Éramos para falar nisso, mas... Acho que é motivo para estarmos todos felizes e orgulhosos por isso. Mas a minha questão é ao contrário. Nós devemos estar orgulhosos de vir, ou devemos estar orgulhosos que finalmente se cumpriu aquilo que devia estar cá há mais de 10 anos? E nós nunca fomos exigentes acerca disto. Obviamente que Sines tem que ter uma escola superior que responda a estas exigências que vêm para aqui, que fixe aqui jovens daqui ou que atraia jovens para aqui para trabalhar nestas novas tecnologias. Portanto, e nós estamos todos contentes, mas isto é quase como um indivíduo que vai à caixa multibanco e fica contente para ela lhe dar dinheiro. Quer dizer, então isto era mais que óbvio, assim como temos de ter um hospital diferente, como temos de ter mais efetivos na GNR. Se nós somos 15 mil, a população aumentou 5 ou 6 mil, temos de ter outra resposta distinta. Nós andamos a dizer isto também há 50 anos, não é? Bem, já não tenho mais tempo, bem, tenho que ficar para outra vez, até porque já estamos como os presidentes da República, andamos sempre a falar a mesma coisa, porque as coisas não se resolvem, não há situações com evolução, por isso vamos continuar sempre a defender estas situações e a falar nisto, até que um dia a coisa possa ser diferente e naturalmente que desejamos que possa ser diferente. Em relação ao livro desta semana, é de 2 jovens de Vila Nova de Santo André, que é Com Pés e Cabeça. É tipo uma bíblia do corredor do Luís Sobral e do Pedro Soares. Neste livro o que podemos encontrar é temas como estruturar os seus treinos a curto, médio e longo prazo, a importância do treino complementar. Serão os ténis tão importantes assim? É uma pergunta. A nutrição pré, durante, pós-treino e as provas, entre outros. São 2 amigos, o Luís que é tipo como este livro é um guia para preparar uma maratona, como o Luís participou, o seu amigo, que é o homem da parte gráfica, fez aqui a parte gráfica de todo este projeto. Este projeto é mais do que um livro, eles também formaram uma empresa. Quem gosta destas coisas do desporto, está muito bem feito. Também tem aqui as dicas de uma amiga da Sofia Gaspar, que é nutricionista. Tem aqui os planos de treino, a segurança, as diferentes aptidões da capacidade física. Aliás, são vários o treino complementar. Depois metem aqui o seu planeamento, têm as contas. Uma autêntica bíblia desta área desportiva, e por isso muitos parabéns. E ainda 2 jovens da nossa região de Vila Nova de Santo André. Podia dizer mais coisas, mas infelizmente hoje o tempo já foi. A nota positiva, o destaque da semana, vai precisamente para o projeto da escola que foi aprovado pelo Governo do Instituto Politécnico em Sines, que vão construir em Sines. Tinha mais para dizer, mas pronto, fica para uma próxima em relação a esta matéria. O verso desta semana é: tenho tanto sentimento. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. É a única vida que temos, é essa que é dividida entre a verdade e a errada, que é de Fernando Pessoa. As sugestões, perguntas podem enviar para politicacomfactos@radiosines.com. Muito obrigado a todos. Temos convidado. É isso que eu ia perguntar. Temos convidado. O convidado da próxima semana é o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Azinheira de Barros, o Pedro. Pedro Ruas, muito Exatamente. bem. Deixem-se ficar todos com a Rádio Sines. Este é o programa Política com Factos, emitido aqui às quartas e domingos às 11. Tenham um excelente resto de dia.